Olá, pessoal. Eu sou Nazira Scaff, médica e diretora do Instituto Alima. Eu estou aqui neste momento para fazer uma conversa sobre o significado do Dia das Mães, a importância que isso tem para nós e também para passar algumas dicas sobre como ajudar nessa tarefa, nessa missão maravilhosa de ser mãe ou de cuidar de alguém, certo? Então aqui, representando o Instituto Alima na missão de melhorar a nossa qualidade de vida, a sua saúde, a saúde de toda a população, eu estou aqui para fazer uma pequena reflexão nesse dia tão especial, no Dia das Mães. Apesar de todo o apelo que essa data tem, do comércio que vem junto nessa história, mas é um momento para a gente parar e pensar sobre que papel tem esse ser que se torna mãe na construção de um mundo melhor. Existe uma diferença entre o gostar e o amar. O gostar é um verbo passivo. Eu gosto de alguma coisa, mas eu não preciso necessariamente fazer nada por ele. Já o amar é um verbo ativo. É um afeto que me inspira e que vem a partir do cuidado. Vem a partir da delicadeza de prestar atenção em algo, de vê-lo se desenvolver, de perceber as suas necessidades. E esse amor e essa sensação que surge do cuidado, que é o amor, ela começa a se espalhar por todo o nosso corpo, nutrir todas as nossas células. E o efeito desse amor se dá principalmente, segundo alguns cientistas, no nosso coração. E esse coração age como uma bomba que irradia essa sensação para o nosso corpo, para a pessoa que nós cuidamos e irradia para todas as pessoas ao nosso redor. Então, o Dia das Mães representa uma homenagem para aquelas pessoas que, de alguma maneira ou outra, se dispuseram a ter um filho dentro do seu corpo, dar à luz a essa criança, cuidar durante a gestação, do jeito que pode, do jeito que a natureza funciona, cuidar depois que nasce e com esse cuidado a gente vai praticando esse ato de amar, essa essência divina em nós. Em todas as pessoas, qualquer forma de cuidado incita esse amor, né? Não precisa ser necessariamente nas mães que gestam e parem um filho, né? Todo cuidado, o cuidado com o nosso trabalho, uma atenção dedicada a alguma tarefa que a gente queira desenvolver, tudo isso desperta uma sensação que a gente pode chamar de amor. E esses seres cuidados recebem essa energia e esse amor dado pela mãe é como se fosse uma semente que vai sendo depositada no fundo do ser que está em desenvolvimento. E esse ser cresce e essa semente um dia floresce e vai virar uma grande árvore, contribuindo com um mundo melhor, com uma arte no viver, com uma multiplicação dessa sensação. Mas as mães de hoje têm uma missão muito especial e um desafio maior do que as mães de antigamente. A vida moderna, a transformação que os alimentos sofreram, a transformação no estilo de vida, está trazendo a essas mães uma necessidade de pensar e refletir sobre novas maneiras de cuidar. Já não é mais tão simples como ter bons alimentos, ter os alimentos produzidos perto da gente, como a gente tinha antigamente, mas é preciso pensar, porque tudo aquilo que tornou a nossa vida prática, hoje cobra um preço muito mais alto. As mães de hoje têm que lidar com uma série de adoecimentos, de transtornos que as crianças vivem, que não são naturais do seu desenvolvimento. São coisas que acontecem no organismo, às quais o organismo tem que reagir e com isso desenvolve sintomas e sinais de enfermidades. E se a gente não tiver o conhecimento, um conhecimento para nos capacitar a discernir o que nós podemos mudar nessa vida, o que nós podemos mudar no nosso dia a dia, a vida fica um pouquinho mais difícil. Por isso que eu digo que o desafio das mães modernas é maior do que das mães de antigamente. Há mais ou menos 2 ou 3 décadas, nós passamos a ingerir uma quantidade enorme de alimentos industrializados. Esses alimentos não estavam na mesa de nossa família quando nós éramos crianças.
O fast food, com todos os seus atrativos, com aquele colorido, aquele apelo até emocional que nos toca nas suas propagandas, os refrigerantes que apareciam esporadicamente na nossa mesa quando nós éramos crianças, os biscoitos, as bolachinhas, os pacotes de bolo, tudo isso que parece que tornou mais prática a vida da mulher, que facilitou o seu dia a dia, hoje está tendo o efeito reverso. É sobre esse reverso que a gente vai falar um pouquinho. Mas você já deve ter notado o que está acontecendo ao nosso redor. Muito mais doenças. As crianças de hoje têm uma fragilidade muito especial. A gente vê muito mais alergia, doenças de pele, problemas gástricos, já em crianças bem pequenas, problemas intestinais, e tudo isso não era muito comum. Uma ou outra criança ia ter algum problema desses quando nós éramos crianças e brincávamos ainda na rua, há 3 décadas ou 4 décadas atrás. Então, esse desenvolvimento que aparentemente concedeu-nos uma vida mais prática, maior independência, maior autonomia, a mulher pode sair de casa e trabalhar, porque o serviço de cozinha e de cuidados de uma casa ocupam muito do nosso tempo. Tudo isso, toda essa praticidade favoreceu uma certa liberdade, mas a gente está pagando um preço meio alto por isso. E nesse contexto de praticidade e decorrente da industrialização, da oferta que a indústria química fez para a gente, de tornar os alimentos mais saborosos, mais apetitosos, né? Com propriedades ditas medicinais, inclusive com alguns acréscimos de vitaminas e minerais, né? Tudo parece tão maravilhoso, mas é nesse contexto que a gente tem um aumento assim acelerado das doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? Desde diabetes, problemas cardíacos, cânceres, doenças crônicas que eram eventos raros, doenças que algumas vezes iam afetar somente as pessoas muito idosas. Hoje, afetam crianças e adolescentes e ameaçam comprometer o futuro dos nossos filhos. Parece que é muito normal as crianças terem alergias o tempo todo. Parece que é muito normal termos problemas intestinais ou qualquer problema. Parece que é normal crianças serem doentes, mas isso não é normal. Mas hoje nós vivemos com uma certa culpa. Parece que não estamos fazendo a coisa certa. Parece que tem alguma coisa em que nós estamos falhando. Aqui eu quero passar algumas orientações que podem efetivamente auxiliar na redução desse adoecimento. Nós ouvimos, são muitos os fatores que interferem na saúde, mas existe um fator que está ao nosso alcance, que nós podemos manejar. Esse fator é a alimentação. E aqui eu vou passar a vocês algumas dicas sobre como manejar o alimento de modo já a reduzir grande quantidade dos adoecimentos. Mas eu afirmo uma coisa com toda segurança e toda certeza, com base nos meus 30 anos de experiência e nos estudos que eu venho fazendo há algum tempo. A maioria dessas doenças jamais será curada por quaisquer desses tratamentos, por mais milagrosos que sejam, se não for praticada uma mudança na alimentação e no estilo de vida. Mas nós sabemos que mudar a alimentação é apenas um dos fatores, mas é muito importante, é um bom começo. Só de praticar uma mudança nos termos em que nós aqui orientaremos, já vai ajudar você, mãe, a ter mais disposição, mais qualidade de vida, menos cansaço, uma mente mais clara. E vai ajudar também a ter condições de refletir e de ter força para praticar as mudanças que a gente vai orientar para beneficiar o seu filho. Se for possível, devemos pensar isso mesmo antes de engravidar, porque a melhora do nosso estado metabólico vai favorecer uma gravidez mais saudável, vai fazer com que o bebê tenha um ambiente mais saudável para a multiplicação de suas células, para a sua completa formação, para o seu crescimento intraútero. E isso assegurará menos fragilidade nos primeiros anos de vida. Portanto,
menos doenças, menos alergia e todos aqueles sintomas que nós aqui já mencionamos. Então aqui vai a dica número 1. Retire todo açúcar. Pode parecer muito estranho, não é? Todo açúcar? Mas açúcar não é energia? Não faz bem para a gente? Açúcar pode parecer energia, pode parecer união, pode parecer um pote que a gente abre e surge toda a felicidade do mundo. Mas não é bem assim. O açúcar é a sacarose, que é o açúcar de mesa, ou açúcar mascavo, ou o melado de cana. Esses dois últimos são muito mais ricos do que aquele açúcar branquinho, soltinho, aquele pó lindo e maravilhoso. Eles são mais ricos porque eles têm mais nutrientes e vitaminas. Mas o problema do açúcar é que o impacto que ele causa no organismo vai produzir reações tão fortes que vão gerar sintomas, alterações metabólicas que levarão às doenças crônicas. Tudo bem, eu vou tirar então o açúcar de mesa. Não vou pôr mais no meu suco, não vou comer sobremesas com açúcar. Qual a alternativa que existe fácil e viável no meu dia a dia? Normalmente serão os diet e light. Só que todos esses produtos que constam nas embalagens sem adição de açúcar ou sem açúcar, tem um outro tipo de açúcar que não é chamado de açúcar. Como assim? Acontece que a Anvisa só chama de açúcar esses 3 que eu falei: a sacarose, o açúcar mascavo e o melado de cana. Mas existem inúmeros açúcares escondidos nos alimentos com outros nomes. Existe o açúcar embutido no amido. Por exemplo, no amido de milho, a famosa maizena, na fécula, no polvilho da nossa tapioca, do nosso pão de queijo, na farinha de trigo refinada, no arroz branco. Todos esses alimentos contêm uma grande quantidade de amido, por exemplo, no trigo. O trigo tem amido e tem glúten, certo? Com praticamente nada de nutrientes, porque esses nutrientes foram espolhados do grão junto com o germe e junto com o farelo. Isso faz com que esse grão dure mais tempo nas prateleiras. Isso faz com que as pessoas, os produtores, possam controlar o preço, mas isso não faz bem para a nossa saúde. Esses açúcares são altamente viciantes. Uma vez que você os come, dá imediatamente uma sensação de saciedade, porque pelo seu refinamento, eles se tornam muito simples e conseguem ser assimilados muito rapidamente, entrar na corrente sanguínea, atingir o nosso cérebro e provocar uma sensação de quase êxtase. De fato, o cérebro se locupleta com essa enormidade de glicose, que é o seu principal combustível. Entretanto, depois dessa grande dosagem, que entrou abruptamente na nossa corrente sanguínea e chegou ao cérebro, ocorre a produção de um hormônio chamado insulina. Essa insulina vai retirar do sangue essa glicose tão rapidamente que vai produzir um decréscimo acentuado naquilo que o cérebro estava recebendo. Isso causa angústia, ansiedade, sensação de fraqueza. E essa súbita queda da glicose cerebral vai fazer com que desencadeie um sintoma de alerta em todo o organismo. Esses sintomas vão ser aqueles que, depois de uma refeição como o café da manhã, depois no almoço, depois no jantar, no outro dia no café da manhã, no próximo almoço, no próximo jantar e assim dia após dia, essa reação de defesa em relação à queda abrupta de glicose no nosso cérebro vai fazer com que eu comece a desenvolver um estado de defesa. Essa reação de defesa é a que vai gerar todas as doenças crônicas, sejam as inflamatórias, sejam as falências orgânicas, sejam alteração na imunidade, sejam as alterações hormonais hoje, como de tireoide, de ovários, de hormônios femininos, hormônios masculinos, enfim. Todas as doenças que acontecem hoje podem ser explicadas por essa variação nos níveis de glicose sanguínea que decorre de uma alimentação rica em açúcares e amidos e excesso de carboidrato também.
Existem também outros tipos de açúcares que a Anvisa não chama de açúcares, como o sorbitol, maltitol, a frutose, a maltodestrina, talmatina, vários outros açúcares que são muito mais baratos que a sacarose e que, na verdade, produzem um mal ainda maior que o próprio açúcar de mesa. E onde estão esses açúcares? Como eu já disse, estão nos biscoitos, uma coisa surpreendente, estão nos sucos de fruta. Nesses sucos enlatados que a gente gosta de usar como alternativa aos refrigerantes, para os nossos filhos levarem para a escola, nesses produtos chamados Diet Light, que são feitos para evitar o diabetes ou para alimentos para diabéticos, na verdade esses açúcares vão agir por uma outra via que não é dando a sensação de saciedade que a sacarose dá para o cérebro, mas eles vão produzir um estado inflamatório crônico. Esses adoçantes contidos nos alimentos, que parecem uma alternativa saudável para as pessoas que têm diabetes ou que querem evitar o diabetes, eles causam uma estimulação das papilas gustativas que faz com que o cérebro reconheça o efeito do doce e mesmo assim ele produz um aumento de insulina. Não vai subir a glicose sanguínea, mas o sistema nervoso reconhece que tem um sabor doce ali circulando. E isso vai fazer com que eu aumente a insulina e depois caia mais a glicose que eu já tinha no meu sangue e isso vai levar a uma sensação de maior fome depois que eu ingiro essas substâncias com adoçante. O fato é que, junto com essa emergência, com essa adição dos adoçantes nos produtos alimentares, nós temos o crescimento da epidemia de diabetes. Dá para pensar em alguma relação por aí, não dá? Muita gente, para evitar o açúcar, usa os refrigerantes zero ou os produtos zero. Acontece que aqui no Brasil, todos os produtos zero têm um adoçante chamado ciclamato de sódio, que é proibido nos Estados Unidos, que é proibido na Europa para consumo humano. Imagine, se alguma coisa já foi proibida em outros países mais desenvolvidos para o consumo humano, por que ele está nos nossos alimentos? Será que isso tem alguma finalidade de proporcionar mais saúde? Então, o que eu vou comer? É isso que pergunto às mães assustadas. Parece que é meio difícil, não é? Um pouquinho. Então, qual é a nossa dica? Procure pessoas que façam pães integrais, pão com trigo integral, sem farinha branca, sem outras farinhas refinadas e sem açúcar. É possível? O pão fica mais duro? É possível. O pão fica um pouquinho mais duro, não vai ficar aquela maciez toda que a gente consegue naquele pão macio, fofinho, como um pão francês ou uma bisnaguinha, mas vai ser muito mais saudável. Melhor ainda do que pedir para outra pessoa, de vez em quando você poderia fazer os seus alimentos, fazer o seu pão integral, fazer os seus biscoitos, fazer um bolo doce sem açúcar, que é uma delícia, e fazer de um jeito bonito, uma apresentação delicada, que seu filho possa levar para a escola de lanche, não é? Tem até bolo de aniversário que a gente pode fazer com toda aquela maciez, toda aquela beleza de aparência, completamente sem açúcar. Se você procurar na internet, você vai encontrar formas, se você se dedicar um pouquinho, você vai encontrar formas de fazer isso. Eu sei que é um pouco difícil e trabalhoso pensar nessas artes culinárias, mas eu garanto uma coisa, à medida que você se sentir mais tranquila com a mudança que você está fazendo, o seu corpo responder, a saúde na sua família melhorar um pouco, você com certeza vai querer se apropriar dessas habilidades. E talvez isso seja uma ótima oportunidade para educar um pouco o seu filho na importância do autocuidado, na importância de saber gerenciar a sua saúde. A dica número 2 é: aumente a quantidade de proteínas nas suas refeições e na do seu bebê ou da sua criança. Como assim? Laticínios, ovos, carnes, uma carne moída, um sanduíche de um pãozinho integral com carne moída, com uma alfacinha e um tomate, fica uma delícia, certo?
Você pode até fazer seus hambúrgueres lindos em casa e guardar congelado pronto para preparar o lanchinho que o seu filho levará para a escola. O aumento de proteína fará com que a sensação de saciedade seja maior e que diminua aquela queda no ânimo, na energia que dá quando a glicose cai muito após uma lauta refeição de carboidratos, certo? Então, ao ingerir carne, você vai ter diminuição dessa sensação de fraqueza. A terceira dica é: coma em intervalos menores. De 3 em 3 horas, se preciso de 2 em 2 horas e até de 1 em 1 hora, como eu já vi em alguns casos de pessoas muito ansiosas. Carregue consigo o seu pãozinho, carregue as suas castanhas. A fruta também, se você tem saudade do sabor doce, que é importante, carrega um pouco de uvas passas, de banana passa, certo? No começo da dieta, isso vai ajudar muito a tirar aquela saudade do sabor doce. A fruta fresca não vai adiantar muito para tirar a sua fome, inclusive ela vai dar mais fome. Mas o sabor doce dela pode ser muito agradável quando combinado com um pedaço de pão integral e sem açúcar, certo? Com um pedaço de queijo, né? São pequenas mudanças que você vai fazer em lugar, por exemplo, de comprar um biscoitinho salgado chamado de integral, com propaganda super propaganda de saudável, mas que pode ser meio duvidosa a sua composição, certo? A quarta dica, então, vai ser para você aumentar os legumes na sua refeição. Não se trata de passar num buffet de saladas e pôr os 20 tipos de salada, um pouquinho dos 20 tipos de saladas que tem naquele buffet. Não. Tente escolher os legumes e verduras da estação. Uns 2 ou 3 por refeição. Vai ficar mais palatável. Olhe para aquele alimento e veja se aquele o seu corpo está pedindo nessa hora, naquele dia ou nesse dia. Você vai sentir salivar ao olhar para o alimento. Isso depois de ter saído daquele estado de vício, de dependência, de quase dependência química que a gente tem antes de começar essa dieta. Então você vai olhar para os legumes e vai dizer: ah, isso aqui hoje eu gostaria de comer. E se você não está muito acostumado aos legumes, a sua família também não está, comece a ver essas curiosidades, esses legumes mais esquisitos que tem na feira, que a gente nem sabe o nome direito. Pergunte para o feirante como é que prepara. Ele vai dar algumas dicas bem interessantes. Outro dia um feirante me deu uma orientação sobre como comer jurubeba, imagine só. Então, essas 4 dicas, vou repetir. Retire os açúcares, certo? Mesmo os açúcares de acréscimo que a gente põe como açúcar de mesa, certo? Que a gente põe nos sucos, nas sobremesas. Faça sobremesas sem açúcar, uma banana assada com canela, com um pouquinho de anis, manteiga, umas gotinhas de limão, pode ser uma sobremesa fantástica. Com o tempo, se você se aplicar, você vai descobrir sobremesas maravilhosas sem açúcar e que parecem, se ninguém diria que não tem açúcar, de tão gostosas que são. Segunda dica, aumente as proteínas. Isso vai dar mais sensação de saciedade. Terceira dica, coma em intervalos menores. Não deixe passar 5, 6 horas desde que você comeu a última refeição nessa primeira fase. Mais tarde você conseguirá, mas nessa primeira fase você vai sofrer muito, vai ficar com uma raiva muito grande, vai passar mal um bocado. E na hora de ver uma pizza lá fumegando na sua frente de farinha branca, e se a pizza ainda for de chocolate, então você está perdido, você não vai conseguir resistir. Porque o sofrimento de uma hipoglicemia ou o sofrimento dessa falta de glicose no cérebro, quando a gente está mudando a dieta, é muito grande. Então se antecipe comendo em intervalos menores. E a quarta dica, comece a conhecer, fazer uma aventura, como se você fosse para um outro país e fosse descobrir vegetais novos, alimentos novos de outras culturas. Eles estão muitas vezes aqui na nossa feirinha, com os nossos feirantes, e você pode ter uma grata surpresa. Então, gente, nossos parabéns a essas mães.
nosso encantamento pela dedicação de vocês, por esse ato de amar, por esse ato de ser mãe, por esse ato de cuidar. Nossa gratidão, porque ao fazer isso, ao se doarem, vocês estão construindo um mundo melhor por meio das pessoas que vocês estão entregando para o mundo. E essa é a nossa mensagem: por um mundo melhor, por uma saúde melhor, por mais alegria na vida de vocês, mães e cuidadores desse mundo.